Segundo o regime de caixa, certa empresa apresentou um líquido de 330 mil em 2020. Durante esse período, houve os seguintes fatos contábeis. Aí lá no final fala que, considerando somente essas informações, após os ajustes pelo regime de competência, o lucro líquido do exercício de 2020 passou a ser D. Então, o que acontece aqui? Aqui o que acontece é o seguinte, você tem, pelo regime de caixa, R$330 mil de lucro. Só que você vai ter que ajustar. Você tem que lembrar o seguinte, no regime de caixa, o que importa são os pagamentos e os recebimentos. Esse é o regime de caixa. Só que na contabilidade, a regra é o regime de competência. Que o que importa não são os pagamentos ou recebimentos. No regime de caixa, o que importa é o fato gerador, é a competência, é o período, seja mês, seja ano, seja dias. Então, regime de caixa considera recebimentos e pagamentos, regime de competência considera período, fato gerador, mês, data, beleza? Então, vamos aqui. Olha só. O que vocês precisam entender aqui? Aqui é o seguinte. 330 pelo regime de caixa. Os salários de dezembro de 2020, no valor de 25 mil, foram adiantados em novembro. Então vejam, ele quer o lucro líquido do exercício de quando? 2020. Então o que tem que considerar aqui no regime de competência são as receitas e despesas relativas que se referem a 2020. Então nesse caso, o salário é de dezembro de 2020. Competência mês 2020, só que ele já foi pago em novembro. Então isso aqui, você tem que fazer algum ajuste no regime de 2020? Não, porque ele já está subtraindo no regime de caixa, porque ele já foi pago lá no regime de caixa. E no regime de competência, ele também vai ser de 2020. Espera aí. E no regime de competência, ele também vai ser de 2020. Então, no regime de caixa, ele já está computado, porque ele já foi pago. E no regime de competência, ele também vai ter que ser computado, porque ele é de 2020 já. Então, aqui você não faz nenhum ajuste. Próxima. Serão pagas em 2021, quando do vencimento do montante final, as despesas de juros no valor de 7 mil, já vencidas no exercício. Então, olha só. Vai ser pago em 2021 as despesas de juros já vencidas no exercício. Então, o que acontece? Essa despesa ela já venceu, ela é de 2020. Só que como ela só vai ser paga em 2021, no regime de caixa ela não foi computada ainda. Só que ela já deveria ter sido computada pelo regime de competência, porque ela se refere a 2020. Então, o que você tem que fazer? Subtrair 7 mil, porque ela se refere a 2020. Foram pagos em 2020 aluguéis de 11.300, referentes a janeiro de 2021. Então, qual que é o período do aluguel? É 2020 ou 2021? 2021. Só que você pagou isso em 2020, então você subtraiu isso no lucro lá no regime de caixa. Só que no regime de competência não deve constar ainda, certo? Então, como você já diminuiu isso no regime de caixa, mas no regime de competência isso vai acontecer só em 2021, o que você tem que fazer? Somar. Soma esses 11.300. Tá? Entendido? Clientes adiantaram 6.600 para compra de insumos. Estima-se entregar os produtos finais em fevereiro de 2021. Então aqui, esses 6.600 eles já somaram no regime de caixa, porque o regime de caixa ele considera a entrada e saída de dinheiro. Então aqui no regime de caixa você já somou. Só que no regime de competência você só vai reconhecer isso como receita quando você entregar em 2021. Então o que você tem que fazer? Diminuir 6.600.
As comissões de 15.500 pagas em setembro de 2020 se referem a serviços a serem recebidos no exercício seguinte. Então, você já diminuiu isso aqui no regime de caixa, porque você já pagou isso em 2020. Só que esse serviço você só vai receber em 2020. Então, ele já subtraiu no regime de caixa. Só que como isso aqui não afeta o regime de competência ainda, porque você só vai ter esse serviço lá em 2021, então você vai ter que fazer o quê? Somar. Tá bom? 15.500. Do total das receitas de vendas recebidas em 2020, 12.000 foram obtidas pelas vendas realizadas em 2019. Então, aqui o que está acontecendo? Essas receitas são de 2019. Então, pelo regime de competência, elas têm que entrar na DRE de 2019. Só que aqui, como eu recebi em 2020, eu somei isso em 2020 no regime de caixa. Só que está lá indevidamente. O que eu vou fazer, portanto? Subtrair. R$12.000. E parte dos salários de janeiro de 2021, no valor de R$8.000, foi adiantada em dezembro de 2020. Então, parte dos salários de janeiro de 2021, no valor de R$8.000, foi adiantada em dezembro de 2020. Então, a gente subtraiu isso pelo regime de caixa, porque a gente já pagou em 2020. Só que esse salário diz respeito só a 2021. Né? Então, como eu subtraí isso no regime de caixa, mas não aconteceu ainda essa despesa pelo regime de competência, o que eu vou fazer? Somar. 8.000. Então, quando eu fizer esses ajustes aqui, eu vou encontrar um valor de quanto? 330 menos 7, mais 11.300, menos 6.600, mais 15.500, menos 12.000, mais 8.000. Dá 339.200, tá? Então, qual que foi o gabarito da banca? 339.200, o gabarito da banca foi 316.600. Tá? Por quê? O que ela fez? A diferença não tem gabarito, 339.200. Então, essa questão ela vai ser anulada. Qual que foi o gabarito da banca? 316.600, né? Por que ela deu 316.600? Se você pegar essa diferença, dá 22.600. Se você dividir isso aqui por 2, dá 11.300. Então, qual que foi o erro da banca? Em vez dela somar esse 11.300 aqui, ó, ela subtraiu. E aí você chega no 316.600, mas está errado. Tá? A banca errou. A banca errou, tá? Ela errou. Esse foi o erro dessa questão. Ela subtraiu esse 11.300 quando ela deveria ter somado. E aí o efeito é em dobro, né? Então de 316.600 você sai para 339.200, mas erroneamente. Beleza?